Você já sentiu que o dia acabou e você não fez nem a metade do que planejou? Já tentou criar uma rotina organizada, mas tudo desmoronou na primeira semana e, quem sabe, até no primeiro dia? Eu já passei por isso e eu sei como que é frustrante, mas hoje quero te mostrar como realmente transformar a sua rotina de um jeito funcional e sem neura, fazendo apenas o básico. Vamos lá! Aposto que já aconteceu com você isso, olha só. Teve um dia em que eu acordei cheia de plano. Sabe aquela segunda-feira que a gente vive falando, segunda-feira eu começo? Então, eu organizei tudo no domingo, como eu faço. Ali listei para o que eu tinha que fazer, trabalho, casa, tempo de qualidade com meu filho, com meu marido, até momento para mim. Mas aí o que aconteceu? Chegou a segunda-feira e eu acordei 30 minutos atrasada do horário que eu tinha estipulado em acordar. Aí, consequentemente, atrasei na devocional, além do horário programado, né? Fiz o que deu de exercício físico para tentar ali regular, então já comecei a fazer as coisas sem excelência, porém vão. Aí a Zaf acordou enjoadinho, exigindo o dobro de mim, e o desenrolar do dia foi estressante, atraso atrás de estresse, e quando eu já vi, já era noite, e olhei para minha lista ali e quase não tinha feito nada do que tinha programado. E me senti o quê? Um fracasso. E eu tava me vendo, né, como incapaz de cuidar da minha própria vida, de tomar conta da minha própria vida. Foi aí que eu entendi que o problema não era a quantidade das tarefas, mas sim como eu estava organizando a minha rotina. Eu estava tentando encaixar tudo de uma forma muito rígida, sem flexibilidade ali, para a minha realidade de vida. E é exatamente isso que muitas enfrentam. Mas existe uma solução. Apesar de haver a solução, eu preciso mostrar para vocês aqui, primeiro, que para você ter uma rotina que de fato funcione, você precisa tomar ciência de que existem alguns desafios que fazem a gente desistir no meio do caminho. E a partir disso, você tem que ter em mente que se fosse fácil ter uma rotina super organizada, todo mundo já teria uma rotina impecável. Então, você tem que ter a ciência desses desafios. Então, o primeiro desafio são as expectativas irreais. A gente quer fazer tudo do jeito perfeito e nos cobramos demais. Qual é o resultado disso? Nós somos frustradas. Frustração é o resultado disso. Você já ouviu aquela frase? Eu falo muito aqui em casa, antes feito do que perfeito, você tem que fazer com o que tem. O mais importante de você concluir uma tarefa de forma eficaz do que se preocupar excessivamente em cada detalhe. O perfeccionismo nesse momento, ele pode ser um obstáculo tanto para a sua produtividade quanto para a sua eficiência. E pode te levar aí que tem, atrasos desnecessários e também a estresse e a procrastinação. Né, que é o ponto-chave de toda a nossa vida, que é a procrastinação. A gente procrastina coisas que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer, e a gente procrastina por causa de N fatores. Um deles é essa questão do perfeccionismo. Outro desafio é a falta de flexibilidade. E eu tinha muito isso, porque era qualquer imprevisto que aparecia na minha agenda ali durante o dia, já bagunçava tudo, e eu começava a me sentir perdida, e no final eu desistia por ter surgido esse imprevisto. Aí eu usava muito aquela desculpa assim, não saiu como eu planejado, não consigo me organizar. E acaba a gente deixando de lado o que a gente tem que fazer, por conta dessa falta de flexibilidade. Aqui, você não pode ter a ideia de que flexibilidade é você, deixar do jeito que for, Não, tem que ter ali os seus horários, aí eu vou falar um pouco mais à frente. Você tem que ter ali estipulado, sim, suas tarefas, porém, você saber lidar com esses imprevistos durante o dia. Quem é mãe sabe, não é todo dia que seu filho vai acordar bem. Tem, como eu falei da minha história, do meu caso, da situação que aconteceu comigo. A Zaf teve dia que não acorda bem. Tem dia que eu não acordo bem e vida que segue. A frase que eu mais falo que é vida que segue, né? E esse é o segundo, a falta de flexibilidade. Então vamos pro terceiro, que é não priorizar o essencial. Eu já falei em outros vídeos aqui e acho que eu sempre volto nisso porque era uma das coisas que mais me atrapalha, ainda me atrapalha,
né, me atrapalhava e ainda me atrapalha, que é a não priorizar o essencial. Não sei se isso é por conta de nós mulheres que tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas que a gente foi dotada disso, pode ter certeza. Porém, se você não souber administrar, você pode levar aí a questão de ansiedade, de estresse, foi o que aconteceu comigo. Então a gente tenta encaixar 1000 tarefas, mas esquecemos de focar no que realmente importa. Então assim, eu olho pra minha vida e vejo como que eu já melhorei nisso. Ainda falta muito aprender, gente. Mas eu olho lá pra Thaís de trás e vejo que como que eu era uma pessoa ansiosa, surtada, estressada por tentar encaixar 1000 coisas, 1000 tarefas para ser feita durante o dia e não sabia administrar. Então hoje eu olho, como eu falei, tem muito para aprender ainda, porém eu consigo já priorizar o que é essencial. Vamos para o nosso próximo, que é o quarto, que é o cansaço e a desmotivação. Se a sua rotina não for leve e realista, ela vira um fardo. Tem uma frase de Adélia Prado que ela diz assim: de vez em quando Deus me tira poesia, olho pedra e vejo pedra mesmo. Então essa frase, ela é muito legal e ela é assim muito impactante, porque ela mostra a importância de não deixarmos que a correria do dia a dia, até mesmo a busca pelo materialismo, tire a poesia da nossa vida. Então quando eu olho para minha vida sem poesia, tudo que eu vejo é um fardo. Você já percebeu? Quer ver, por exemplo, quando a gente reclama? Eu não reclamo da minha vida. Duvido, vamos lá, olha só, um exemplo. Quando você tá lavando louça. Um exemplo simples. Você vê aquele montoeiro de louça. Nosso primeiro pensamento é qual? O primeiro pensamento que vem na minha cabeça é: meu Deus, quanta louça que eu tenho que lavar. Já reclamei ali pelas louças que eu tenho que lavar. Mas, ou a gente pode mudar isso, né? Ver poesia. Poxa, né, Deus, tem um monte de louça para lavar. Que bom, né? É meio difícil. Gente. E eu confesso que ainda todo dia é um processo. É todo dia, porque nós, seres humanos, o nosso primeiro pensamento sempre vai ser negativo, vai ser reclamação. Então, você aí tirar essa poesia da sua vida faz com que você leve a vida como um fardo. Tudo fica ruim. Não tem essa questão de positividade. Não, gente, se você viver reclamando ali, se você começa já o dia reclamando, depois vem reclamando, o seu dia fica pesado mesmo. Você fica: meu Deus, por que eu tô nesse mundo? Então, isso já é outro papo, outra situação. Mas é nesse sentido, de você não reclamar, de você levar a vida de uma forma leve. Um outro erro também que nos faz desistir no meio do caminho, de ter uma rotina bem organizada, é de não ter um sistema claro. É um planejamento confuso e com isso gera o caos. Então, sem uma estratégia, você não consegue funcionar, né? Você tem que ter ali um direcionamento. Eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto do básico, porém que seja eficaz. Então é o que a gente vai ver aqui agora, a partir desse momento em que você entendeu que os erros e os desafios que fazem com que a gente desista no meio do caminho, você tendo a ciência disso, agora chegou o momento em que você aprender a fazer aí uma rotina eficaz, simples e eficaz. Então vamos lá, vou falar para vocês aqui as ações que vocês têm que fazer para encaixar na rotina. Vocês não precisam colocar todas que eu vou falar aqui em prática. Tenta uma por semana, você já mudando ali algumas coisas, para vocês já começarem a ter a disciplina de fazer o que tem que ser feito, tá bom? Então, seguindo isso, a gente vai falar o primeiro, que é definir prioridades reais. Não adianta fazer uma lista gigante de tarefas, né, que você tem que fazer, se não são todas essenciais. Eu falei no outro vídeo aqui que temos que seguir as regras de 3, que é urgente, importante e pode esperar. Então, seguindo isso aqui,
por dia você consegue ali dar prioridade ao que é o essencial. Então comece o seu dia com clareza. O que você tem que fazer? Chegar de manhã e perguntar assim, o que eu tenho que fazer hoje que vai fazer a diferença no meu dia? É claro que, por exemplo, como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, você, para organizar o seu dia, eu prefiro na noite anterior. Você fazer isso na noite anterior, você vai acordar já com a mentalidade direcionada para isso. Tá bom? Então vamos pro segundo. Criar blocos de tempos flexíveis. Nessa parte você pode fazer, ao invés de um cronograma rígido, eu já tentei, gente, eu já botei, 8 horas eu vou fazer isso, 9 horas eu vou fazer isso, 10 horas, nunca acontece. Porque sempre passa. Então você faz quando você cria esse cronograma rígido, você fica presa, você fica rígida, acaba ficando rígida. Então, o que eu falo para você fazer? Tempos flexíveis, manhã, tarde e noite. O que você vai fazer na parte da manhã? Por exemplo, minha parte da manhã, eu tenho as minhas rotinas intencionais, minha rotina intencional, que é o meu exercício. Peraí. Então, na parte da manhã eu tenho o quê? Minha rotina intencional, que é meu exercício, minha devocional, minha leitura. Aí eu tenho a questão de organização da casa, eu tenho a questão de almoço, quando eu faço o almoço aqui. Então, eu já tenho o meu bloco da manhã já organizado. Na parte da tarde, eu também já tenho o meu bloco organizado, que é a parte de fazer pelo menos 1 hora de estudo e depois eu tento ali ter o meu momento com o Azaf, brincar com o Azaf, passear com ele e tal, isso tudo. E à noite depende do dia, porque como tem dias que eu vou pra igreja, tem dias que eu vou pra célula, então assim, é bem mais flexível. E isso também foi uma dificuldade para me entender. Porém, hoje já consigo lidar super bem. Então, fazer esses tempos, esses blocos que são esses blocos de tempo para vocês terem essa noção. Não fique rígido, não crie um cronograma rígido, tendo em mente também, né, questão de cronograma rígido, tendo em mente que você tem aquelas questões que são fixas, né, que não muda. Por exemplo, a minha faculdade é toda segunda-feira, então é uma coisa que não muda. Toda terça-feira é dia de célula, então é uma coisa que não muda. Todo domingo é dia de ir pra igreja, não muda da quinta, enfim. É você ser flexível nas suas outras coisas e tendo essa mentalidade de que você tem os seus programas já fixos também. Terceiro, automatize e simplifique o que for possível. Uma das coisas que eu gosto muito de simplificar pro meu dia é ter na mente o que eu vou fazer, por exemplo, de almoço no dia seguinte. Eu gosto de fazer essa organização. Porque, por exemplo, se tiver alguma coisa para congelada, eu vou lá, tiro para descongelar, boto debaixo para ficar mais fácil. A questão das roupas também, qual roupa, né, que eu vou usar naquele dia. E isso para mim é muito importante, porque me otimiza, assim, de 15 a 20 minutos, principalmente nas roupas que eu tinha uma dificuldade muito grande para escolher a roupa que eu ia usar no dia seguinte. Então, assim, eu já deixo separado a roupa que eu vou malhar e a roupa que eu vou usar durante o dia e a alimentação. Pra mim, isso é o que eu preciso para simplificar pelo menos o meu dia. Aí você pode selecionar o que você achar que é melhor para você simplificar. O que você fala assim, nossa, eu gasto muito tempo nisso, então eu vou simplificar. O que eu posso fazer para simplificar isso na minha vida? Outro tenha momentos inegociáveis consigo mesmo. Se cuidar não é luxo, é uma necessidade básica. Escolha pelo menos uma coisa que você goste de fazer. Pode ser um café sozinha, 15 minutos de leitura, uma skincare bem elaborada. Se você não colocar isso na sua rotina, você sempre vai se colocar por último, tá? E é muito ruim, porque quando você se coloca por último, você fica sobrecarregada. Se você não assistiu o vídeo aqui de sobrecarga emocional, você pode ir lá assistir. Então, assim, aqui em casa, eu escolho o meu primeiro horário. Eu acordo antes de todo mundo e faço meu café, para eu tomar café sozinha, faço a minha leitura. Eu tenho meu momento de apreciar a natureza, enfim. Isso, pra mim, é momento inegociável. Então, tenha esse momento inegociável contigo mesmo.
Quinto é ajuste a sua rotina de toda semana, né? Tem que ter em mente que nada na vida é fixo e a sua rotina também ela não precisa ser. Então todo domingo, ou se você não conseguir no domingo, faça na segunda-feira, você revisar ali a sua semana, ver o que funcionou, o que você pode alterar, você ajustar ali sem culpa e seguir em frente. Por exemplo, né, eu tava lavando muita roupa durante a semana inteira. Tava lavando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tinha dia que eu lavava até sábado e domingo. E eu fiquei pensando assim, gente, mas eu tô lavando muita roupa. Tô sujando muita roupa, é impossível. E aí nisso eu coloquei como uma das tarefas importantes, essenciais, né? Lavar roupa. E separei 2 dias da semana para lavar roupa casual, né? Que a gente usa, pessoal. E eu coloquei na segunda e na sexta-feira. Eu já tô na segunda semana. Aí o que eu falo pra vocês? Teste coisas pra você durante pelo menos 15 dias, pra você ver como que vai ser. Aí eu fiz assim, coloquei segunda e sexta-feira lavar roupa pessoal e quarta-feira roupa de toalha, cama e mesa, né? Coloquei pra lavar na quarta-feira. Gente, como que isso tem funcionado? E sábado e domingo eu não preciso lavar roupa. Eu achei isso muito legal o que eu fiz e eu super adotei. Já tem 2 semanas que eu tô fazendo e agora eu vou continuar fazendo isso. Segunda, quarta e sexta. Claro que, ao que eu falo da ajustar, né, do que você ser flexível, de você, se surgir uma situação que você tem que lavar roupa, você não vai ficar, meu Deus, mas vai sair do meu cronograma. Não, você vai pegar e vai lavar e tudo bem, e vida que segue. Então faça isso, faça testes de 15 dias pelo menos dessa nova rotina que você está fazendo. E se caso surgir uma situação que você não consiga a seguir ali o cronograma, não se sinta culpada, seja flexível nesse momento, tá bom? Sexto e o último é a regra de 2 minutos. Eu acho essa regra, ela é fundamental e ela é essencial principalmente para nós que procrastina. Sabe por quê? Eu falo que a procrastinação, o antídoto para a procrastinação, ela é a ação. Você agir faz com que você não procrastine. Então, você vê uma coisa que está fora do lugar, por exemplo, que vai te levar 2 minutos, faça naquele momento. Eu acho muito importante essa regra de 2 minutos. E assim, se for de olhar para todas aqui que eu falei para vocês iniciarem, eu acho que a regra de 2 minutos, para vocês começarem a sair da procrastinação, essa regra de 2 minutos é fundamental, tá? Então você tem que ter na mente que criar uma rotina funcional não é sobre fazer mais coisas, muitas coisas, mas sim sobre fazer as coisas certas. Lembre-se de que sua rotina deve servir você e não você servir a rotina. Então, assim, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui sobre rotina e essas lições que eu trouxe para vocês aqui sobre como você começar a fazer uma rotina eficaz, simples e eficaz. Então, assim, me conta aqui embaixo nos comentários qual dessas que você vai começar a aplicar na sua vida hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo.